Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer o convite da BGD para a participação desse evento. A gente já tem feito alguns eventos juntos. E nossa tarefa realmente é na divulgação, no trabalho de formiguinha, de fazer a divulgação, levar informação para o público que está interessado no setor fotovoltaico. Eu já venho militando nesse setor desde 2013, quando a gente não conseguiria fazer uma plateia dessa. E aí ontem eu estava até falando com o pessoal da Bessolar, numa áudio, e eu fico olhando há 5 anos atrás, e a gente falava, mas não tem financiamento, é um problema, é uma inviabilidade. E ontem o pessoal da Bessolar falou que a gente tem hoje 70 linhas ou programas de financiamento disponíveis no mercado, para os mais variados públicos, e necessidades que a gente tem. Então, assim, quem, como eu, está lá do começo e vê hoje o estágio que isso está, é uma satisfação ver o setor se desenvolvendo, as coisas acontecendo, e a gente tem uma participação nesse processo. Então, estamos dentro dessas 70 linhas e programas ajudando a financiar o setor. Bem, meu nome é Lucas Lucena, eu sou do Departamento de Credenciamento. A gente aqui é responsável pela habilitação dos produtos que vão ser financiados, máquinas, equipamentos e sistemas que são financiados pelo banco ou financiados por terceiros, como o nosso parceiro aqui do BDMG. Então, quando se fala de produtos nacionais credenciados, a gente que é responsável por isso. Poxa, mas eu não sou ligado diretamente ao financiamento, mas tudo começa pela gente. Então, lá, para usar as linhas do BNDES, o canal é através do FINAME, a habilitação para o FINAME, e, a partir daí, a gente vai seguindo E, através do FINAME, a gente vai fazendo a habilitação. Então, assim, básico, quem é que pode ser financiado? Pessoas físicas e jurídicas. Por que eu coloco esse slide aqui? Porque até um pouco tempo atrás, a questão da pessoa física lá para o BNDES era bem restrita. E a gente conseguiu vencer uma barreira que é financiar as pessoas físicas também. E a gente conseguiu vencer a barreira exatamente com o setor fotovoltaico. Então, foi uma luta bem grande para mostrar que havia essa necessidade. A gente sabia, principalmente na distribuída, que essa questão do financiamento e o financiamento para pessoas físicas seria importante. Então, a gente conseguiu, o ano passado, a gente conseguiu abrir essa fronteira. A gente financiava a pessoa física, mas produtor rural, uma coisa mais restrita para os programas agrícolas. E agora a gente tem, para o setor fotovoltaico, essa possibilidade. E, claro, pessoa jurídica é o tradicional, que o banco sempre trabalhou e continua trabalhando. Então, aqui, como eu falei, né, assim, você tinha pessoas físicas, os 3 da esquerda, que era microcrédito para caminhões, produtor rural, e aí a gente inseriu o financiamento para pessoas físicas através do FINAME Energias Renováveis e através do FINAME Fundo Clima. Até o Fundo Clima foi outra novidade, porque a gente também não apoiava a pessoa física, e nessa revisão a gente conseguiu convencer a administração, os administradores do fundo, que seria interessante disponibilizar uma linha que tem tudo a ver com a utilização, né, com a finalidade. Aqui a gente tem as operações diretas e indiretas. Para o público de geração distribuída, o foco é na indireta, né, novamente, através do BNDMG e outros bancos credenciados. Só que, dependendo da GD, né, eu costumo brincar que a gente tem a GD centralizada, que é aquela turma ali do 1 mega até 5 mega, você tem projetos que podem cair na área direta. Eu tenho 2 colegas aqui da área direta, o Rodrigo e o Carlos. Se vocês depois precisarem de alguma informação dessa parte, a gente pode conversar com eles. O foco aqui da apresentação, estou mais ligado na área indireta. Então, a gente tem essas 2 possibilidades para poder fazer a operação através do BNDES. Bem, o que é que a gente tem disponível, né? A gente tem o BNDES FINAME, que é tradicional, que todo mundo conhece, é uma linha que
há anos apoia máquinas e equipamentos no Brasil. É uma linha indireta, né? A gente tem o BNDES Finame Fundo Clima, que é essa linha especial, que é um programa, ele tem uma dotação, ela tem prazo de validade também. A gente tem uma indireta também, através do BNDES Automático, que são projetos de investimento. Você vai construir uma fábrica e quer colocar a geração fotovoltaica. Você pode colocar nesse projeto, que eu acho que é um filão que é pouco falado, né? Assim, fala em se colocar no que já existe, mas os novos projetos é uma coisa assim que às vezes fica meio solto, né? O pessoal não, eu imagino que as pessoas estejam pensando nisso, mas eu vejo as pessoas falarem um pouco nesse filão, né? Pegar um greenfield e colocar o solar desde o início lá. E você tem o FINEM, a parte de eficiência energética, o FINEM, que é a parte de operações diretas, que, como eu falei, o pessoal da área direta, a área de energia, que é responsável pela operacionalização do produto. Voltou. Aqui eu trago só um resumo, né? O pessoal fica curioso, geralmente quando eu coloco esse slide, todo mundo fica batendo foto para saber os custos, mas isso aqui acho que até está desatualizado, a gente divulga isso no site, lá se vocês quiserem olhar, tem todos esses custos. É só para dar uma referência de custo, né, de prazo. Você vê ali, o Ronaldo já colocou, do Fundo Clima, a gente tem até 12 anos, né, 2 anos de carência, até 80% do percentual de financiamento de 80%. Aqui você tem Finame, e aí vai ser uma taxa mais alta, que aumenta uma taxa mais de mercado. Como eu falei, o Fundo Clima ele tem uma dotação, a gente tem, nessa tranche atual, a gente tem 230 milhões disponível, depois eu vou dar os detalhes de como está a atualização disso. Mas ali é só para vocês terem uma noção. Eu acho que o ponto aqui é que, quando a gente trabalhou nessa questão da falta de financiamento, lá atrás a questão do prazo era muito significativa. As linhas que existiam, algumas existiam, mas não chegavam no prazo. Era o caso do Finame. A gente não conseguia chegar no prazo que o retorno dos projetos indicava. A gente também convenceu, e veja que agora a gente tem 10 anos ali, eu tenho certeza que ninguém está fazendo projeto com 10 anos, deve estar dando payback bem antes disso. Mas, assim, ainda bem que as coisas estão evoluindo, né? Agora está sobrando, antes faltava, agora sobra prazo para poder fazer a operação. Essa parte do Finame é negociado com a gente, então depende por exemplo, do BNMG, do Banco do Brasil, do BRDE, algum repassador, você tem que negociar lá com ele. Já a parte do Fundo Clima é uma taxa fixa, entretanto, ele está limitado para pequenas empresas e pessoas físicas. Então, aqui tem sido uma curiosidade, aqui a gente está na segunda tranche do Fundo Clima. O ano passado, a gente fez uma tranche que começou em junho, mas ela só durou 45 dias, os recursos se esgotaram muito rápido. Obviamente, é uma taxa especial, todo mundo ficou interessado. E a gente conseguiu uma nova tranche de recursos, e dessa vez a gente limitou. A gente colocou só para a pequena empresa e para a pessoa física. Poxa, é um recurso, vamos tentar pulverizar, e a gente está acontecendo isso. A gente está desde outubro com o Fundo Clima nessa nova tranche, a gente tem ali financiado 72 milhões, então o ritmo está mais lento. Como eu falei, nós tínhamos 228, 230 milhões arredondando, ainda tem bastante recurso. No ritmo que está caminhando pela pulverização, a gente imagina que vai chegar até o final do ano, mas tudo depende da demanda, depende de vocês conseguirem levar seus clientes e fazer a contratação. Acho que a média das operações, na primeira tranche, foi em torno de quase 700 mil, e agora caiu para 160 mil, é o que está dando por enquanto, apesar de ter uma ou outra operação maior, mas é uma pulverização bem ampla. Qual é o ponto aqui, né? Bancos repassadores, vocês verem aqui alguns exemplos dos bancos, e ali, sim, o Fundo Clima só quem pode repassar são bancos públicos, e ali você sente a falta de 2 bancos públicos importantes, né? Faltando a Caixa e o Banco do Brasil. Infelizmente, eles não estão operando a linha. Aí, assim, a gente tem conversado, tentado convencer, mas não está tendo abertura. Infelizmente, porque para pulverizar, para levar para a pessoa física, para pequenos negócios, seria fundamental que eles estivessem trabalhando. Talvez, se eles estivessem operando, tivesse acabado o recurso. Aí, assim,
Cada um vai achar o lado bom e o lado ruim. Para a gente gostaria que eles estivessem operando, mas, infelizmente, eles ainda não se interessaram pelo produto. O BDMG, na primeira tranche, ficou quase, só um pouquinho, agora já está operando já num patamar mais alto. Bom também, porque a gente pulveriza mais a distribuição do recurso dentro dos estados. Ainda bem que vocês estão, eu agradeço pelo apoio, pela parceria, que no final está atendendo a vocês que precisam do financiamento. Aqui embaixo, naquele endereço, coloquei, esse endereço está enorme aqui para vocês verificarem a lista de equipamentos credenciados. A gente vai atualizando, tem um PDF que a gente vai divulgando toda quinta-feira, a gente atualiza a lista. Mas, assim, é fácil, se você for na consulta normal do Finame, você coloca a palavra fotovoltaico, vai aparecer a lista de produtos que estão credenciados e que estão vinculados com autorização para o Fundo Clima. Bem, aqui falando só um pouco do que pode ser financiado, que aí é uma questão do que o próprio Ronaldo falando, a gente exige o credenciamento, e para credenciar existe uma regra específica para o setor. Então, para ter acesso às nossas linhas, ele precisa estar credenciado. O que para credenciar, é o básico de um sistema gerador fotovoltaico. A gente seguiu o que o mercado vinha sinalizando, então a gente precisa dessa composição desses quatro partes, né, módulo, inversor, componentes elétricos e estrutura de sustentação, seja ela móvel ou fixa. E é isso que caracteriza para a gente o sistema gerador fotovoltaico e é o que está amarrado no código Finame. Então, aqui a gente tem esse modelinho aqui, que você fala da parte dos fabricantes, né, a linha de baixo, o sistema fotovoltaico. Aí esse sistema pode ser credenciado por empresas fabricantes de um dos componentes de baixo ou por empresas de engenharia. E o que a gente financia é o sistema fotovoltaico. Então, na distribuída, a gente não tem como operacionalizar um sistema financiando as partes separadamente. Não dá, porque o formato do sistema do banco que dá apoio a isso, ele tem que estar amarrado através do código Finame. Já na parte da centralizada ou na distribuída de maior porte, que é feita na área direta, aí a gente tem outros modelos. Mas, assim, vou focar mais o interesse nessa parte menor, que eu acho que é mais o público, mas existem outras formas se a gente for fazer a operação direta. Aí, de acordo com o interesse de cada um, vocês podem procurar essas informações. Então, aqui, só reforçando, que quem pode se credenciar? Empresas de engenharia ou um fabricante das partes. A empresa de engenharia, assim, tem lá uns requisitos, eu sempre credenciou a empresa de engenharia, o cadastro do Finame basicamente 99,9% de fabricantes, mas a gente sempre credenciou a empresa de engenharia para sistemas. E aí, no caso do fotovoltaico, é a característica dos sistemas, a gente conseguiu aceitar. Então, a gente pede que a empresa tenha uma equiparação a um fabricante, a um estabelecimento industrial, isso pode ser feito através de algum KNAI, e que a empresa tenha algum representante de engenharia, porque eu não posso ter uma empresa de engenharia sem engenheiro, coisa parece meio lógica, mas a gente recebe alguns questionamentos sobre isso, que é o mínimo para você ter uma estrutura, e até por questão de qualidade, organização, a gente saiba que aquela empresa que está se credenciando, não que seja um requisito per si, mas é uma forma de ter uma referência de que há um mínimo de organização naquelas empresas que estão sendo credenciadas e que estão fornecendo produto para o mercado. Então, qual um ponto aqui? Né? Sempre o pessoal fala, poxa, mas o serviço de instalação, a mão de obra, pode ser financiado, você pode credenciar o sistema, e na hora que você vai faturar o produto, lá, por exemplo, lá no Fundo Clima, você vai lá e fatura tudo. A parte do hardware, né, os módulos, o inversor, e também a parte do serviço. Isso pode colocar dentro do pacote. Não tem nenhum problema. Se for no Finame Energias Renováveis, que eu falei que tem as duas linhas, aí o fornecedor, né, o sistemista, ele tem essa opção de fazer ou colocar tudo dentro do faturamento do produto, ou financiar separadamente mão de obra e produto, desde que você tenha essa limitação de até 30% do valor total do sistema seja parte de mão de obra. Então, essa limitação
que é tipicamente o que vocês devem encontrar dentro dos números de mão de obra para essas instalações. Agora, um ponto que eu queria trazer, que aí sim, de certa forma, uma novidade para quem vai acompanhando até, que já viu palestra da gente em outras oportunidades, é essa questão dos distribuidores autorizados. O que acontece é, como estava falando até no painel anterior, a gente tem 6.000 empresas, instaladores, e assim, a gente não conseguiria credenciar todas essas empresas, talvez elas não tivessem a estrutura necessária para se credenciar, e o acesso não funcionaria. O que a gente fez? Desde o final do ano, a gente acertou o nosso sistema lá interno de controle, e agora uma empresa que está credenciada, ela pode indicar uma outra empresa como seu distribuidor. Então, essa empresa, ela vai poder faturar o produto, e o sistema da gente vai aceitar, vai verificar se essa empresa consta da relação da empresa credenciada e vai aceitar o faturamento. Então, o que é que eu sugiro? Para as empresas que têm um porte menor, uma estrutura menor, ou está, de fato, trabalhando como distribuidor, dá um exemplo, a CIS, que a gente sabe que tem uma estrutura de distribuição, mas pode ser qualquer uma outra, você pode se credenciar. A empresa está credenciada, você ser um representante da CIS, por exemplo, um distribuidor, mas ela tem que colocar você lá como uma empresa. Então, você tem que ter uma certa parceria, uma certa parceria comercial, para que você possa fazer isso. Então, isso dá amplitude para você chegar a outras regiões que você não teria o acesso por não estar fisicamente, mas que você tem um representante, tem uma parceria naquela região. Então, essa novidade do distribuidor autorizado está amplo, porque antes a gente só colocava essa possibilidade para alguns setores, tipo caminhões, a parte de agricultura. Agora a gente está disponível para qualquer setor, inclusive para o fotovoltaico. Então, eu acho que isso aqui é algo que pode ser utilizado, depois posso dar mais detalhes para quem tiver interesse. Aqui eu trago só um detalhamento sobre essa questão do distribuidor, né? Nessa linha de baixo, é isso. Ó, você tem um fabricante, você tem o fornecedor do sistema, o DA, né, o distribuidor autorizado, pode ser um instalador, uma empresa que tem uma estrutura menor, e lá na ponta está o cliente. Então, você consegue ter acesso através dessa estrutura. Normalmente, quando você está falando diretamente com a empresa credenciada, e ela é que se credencia, ela que faz o contato direto com o cliente, e ela que fatura, ela que tem que estar responsável por tudo. Se uma dessas daqui, onde está o circulado vermelho, ela está credenciada, pode indicar um distribuidor, aí resolve a situação. Acho que isso é um canal que a gente vai poder explorar mais para frente. Eu acho que as empresas que estão credenciadas também podem fazer isso, e a gente vai conseguir ter uma pulverização maior ainda para poder ter acesso às linhas de crédito do banco. Desculpa, passei aqui. Aqui traz só um resumo de como é a regra de credenciamento, quais são as exigências, mas acho que isso aqui não é tão interessante. O importante é que, de fato, para estar credenciado, o módulo tem que ser fabricado no Brasil, então tem que seguir essa regra. O detalhe é que, para a grande empresa, aí a gente tem um redutor na questão do financiamento, mas para a pequena empresa, que é o público aqui que a gente fala, você não tem, vai ser financiado com o máximo da linha. Mas isso aqui, quem está credenciado já sabe qual é a regra, e isso só tem que ser seguido na hora de fazer o financiamento. Isso é mais um cuidado que tem que ficar para o banco que está repassando, que está fazendo a operação, ter cuidado para a operação não ser rejeitada no caminhar do trâmite de aprovação e liberação dos recursos. Bem, aqui eu só faço uma atenção, já que eu falei na questão da obrigatoriedade dos produtos estarem credenciados. Assim, algumas linhas precisam estar credenciadas, então, Fundo Clima, Finame, operações indiretas. Alguns bancos usam a nossa referência, por exemplo, no caso do Banco do Nordeste, Banco FCO, linhas que são regionais, que têm uma obrigação de credenciamento também, eles usam o nosso cadastro como referência. E algumas outras linhas, como da parte do Mais Alimentos, da agricultura familiar, que também precisam estar credenciados conosco para receber o código do MDA e operacionalizar. Então, todos esses produtos, ao serem financiados, eles têm que cumprir aquela regrinha. O banco que está repassando, ele vai verificar isso, e
Claro, quem fizer algum descumprimento está sujeito lá às questões, às sanções que estão previstas na regulação. Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês, e aí eu fico disponível para perguntas depois, detalhes e dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, Lucas.